Pessoal, boa tarde a todos. Já iniciei a gravação da aula, tá? Então, a partir de agora, a gente está com áudio e vídeo gravados. E eu queria começar com vocês hoje um módulo novo que aborda o controlador de torque eletromagnético no contexto da máquina de indução, tá? Como que seria implementada a solução para controle de torque caso a nossa planta mecatrônica fosse tracionada por uma máquina de indução e não uma máquina de corrente contínua, igual a gente fez até a última aula. Ok? Vou compartilhar a tela e vou iniciar aqui a redação no software que comunica aqui com a mesinha digitalizadora. Então, essa é a unidade 3 dessa disciplina, tá? Seguindo a numeração apresentada no plano de curso. Bom, então, esses controladores de torque estão presentes, né, dentro da nossa solução mecatrônica, como malhas internas, as malhas que fazem a regulação de posição angular, ok? Então, se a gente recuperar aqui dos estudos anteriores, a gente vai ter malhas externas de controle, aqui dentro do programa que roda os controladores, que vão regular os sinais de trajetória mecânica. Tá? Então, por exemplo, você tem esse compensador BA aqui, que vai estar associado à regulação dos sinais de trajetória mecânica de maior frequência, o KA, que vai estar associado à regulação de sinais de trajetória mecânica de médias frequências, né, que vai atuar sobre essa medição aqui do erro de posição, e o integrador, associado aqui o que atua sobre esse erro de posição, que cria os comandos de torque responsáveis pela rejeição de carga e rastreamento de trajetória em baixa frequência, tá? Então, cada compensador vai atuar em uma faixa de frequências distinta, né? O efeito dos três é somado e a gente produz aqui um comando de torque eletromagnético, tá? Até esse ponto aqui, pessoal, a estrutura do controlador, né, e a dinâmica do eixo mecânico, que a gente vai mostrar lá na frente, elas independem da máquina específica que traciona a aplicação, tá? Então, se a máquina, né, que traciona a aplicação, nós vamos até colocar ela aqui, ó, for uma máquina de indução, uma máquina de corrente contínua, uma máquina síncrona, tá? Não importa, vale do mesmo jeito, você pode implementar do mesmo jeito essa estrutura azul, que é o controlador por realimentação de estados, tá? É fato, né, que a solução
independe da máquina, mas também é necessário que a máquina e o conversor sejam capazes de regular o torque eletromagnético para você numa dinâmica mais rápida do que a dinâmica das malhas externas, que são as malhas azuis, tá? E aí, ao promover essa regulação, a gente vai observar um comando de torque no eixo da máquina, no eixo mecânico, que eu estou desenhando em vermelho, e aí, pela segunda lei de Newton, a gente vai conseguir modelar, né, e entender qual que é a dinâmica das trajetórias mecânicas no eixo da máquina e da carga do cliente, né? Entender e controlar, que também é muitíssimo importante, tá? Que é o que a gente fez aqui nos estudos iniciais. Bom, no módulo passado, tá, a gente trabalhou com a descrição minuciosa do controlador de torque, tá? Então, a gente, aplicado à máquina de corrente contínua, então a gente viu o seguinte, ó, se eu tivesse um acionamento colocado aqui entre esses dois pontos que eu estou marcando, baseado a máquina de corrente contínua com excitação independente, como que eu poderia implementar o controlador de torque? E aí a gente respondeu essa pergunta com toda minúcia, né, de detalhes e com a caracterização, né, dos sinais responsáveis pela síntese de torque, né? Então a gente viu na ocasião, né, que foi o material das últimas aulas, que na máquina de corrente contínua o torque ele era dado por um produto entre um fluxo, que era o fluxo do circuito de campo, e a corrente no outro circuito, que era o de armadura. Tá? A gente então desenvolveu duas malhas de controle, uma para regular o fluxo e a outra para regular a corrente de armadura. Tá? Porém, o sinal de fluxo é associado a um circuito de dinâmica mais lenta. E aí, por conta disso, a gente optou, né, por manter essa referência de fluxo constante, né, e, consequentemente, o sinal de fluxo constante, e promover variações de torque eletromagnético, especialmente as mais bruscas, né, os degraus no tempo, através da variação da corrente de armadura. Porque a corrente de armadura está associada ao circuito de armadura, que tem uma dinâmica mais rápida. Tá? Ele tem uma indutância menor, né? E, consequentemente, uma dinâmica mais rápida. Então, essa foi a nossa estratégia. A gente olhou para o modelo e aprendeu com o modelo da máquina. Tá? Ali estava um elemento chave das últimas aulas, tá? Fazer o modelo da máquina de corrente contínua e aprender do modelo como conseguir respostas de torque com máxima taxa de variação possível, para atender clientes que eventualmente demandem esse tipo de solução. Tá? Outros clientes que demandam resposta, variações de torque mais brandas, poderiam também ser atendidos. Tá? Porque, uma vez que o sistema está muito rápido, se atende clientes que demandam variações bruscas de torque ou variações lentas. Tá? Então, essa foi a chave para a gente conseguir sintetizar, né, montar as malhas de controle que nós montamos nas últimas aulas. Né? Foi quando a gente abriu esse bloquinho 1 aqui e descreveu os controladores, as duas malhas de controle necessárias de serem implementadas para conseguir controlar o torque na máquina. Aí tem uma série de coisas legais que a gente fez, né? Conseguir controlar o torque com o máximo desempenho dinâmico possível e usando sensores baratos e fáceis de instalar.
né? Se vocês repararem, esse comando de torque azul aqui, quando a gente sintetizou a malha, né? Ele foi, né? A gente promoveu uma garantia de que ele ia aparecer no eixo do motor através de uma regulação da corrente de armadura. Então a gente não realimentou nesse ponto, no interior desse bloco unitário, um sinal de torque. A gente realimentou um sinal de corrente de armadura. Por quê? O modelo ensinou para a gente que o torque é proporcional à corrente de armadura, desde que o fluxo seja mantido constante. Então a gente pegou, criou uma malha para manter o fluxo constante e passamos a regular o torque com um sinal elétrico que é fácil e barato de medir, que é o sinal de corrente de armadura. Outra coisa legal que o modelo ensinou para a gente e que traduz exatamente o que é implementado nos conversores industriais, né? Você regula torque pela realimentação de corrente. Aí a gente foi e completou a malha, né? Multiplicamos por um ganho proporcional, somamos com compensações de realimentações internas, criamos um comando de tensão de armadura, o retificador trifásico que a gente viu na última aula implementou essa tensão, retificador trifásico controlado, né, a tiristor, ele implementou essa tensão nos terminais de armadura da máquina, né, a gente modelou aqui as realimentações internas do motor, aqui a gente já está na bobina da máquina, tá? Obtivemos a tensão na indutância, dividimos pela indutância, tivemos a derivada da corrente, integramos a derivada da corrente de armadura, obtivemos a corrente de armadura aqui, ó. Né? E aí essa corrente foi realimentada aqui nesse ponto para garantir que ela fosse regulada, né? Em essência, o que está se dizendo aqui é que o sistema vai colocar a tensão de armadura que precisar para que o erro de corrente seja zero. Ou seja, a corrente que realmente está na bobina da máquina seja igual à corrente que a gente quer que esteja. Tá? A corrente desejada. Tá? E aí, de carona, se a gente colocar na bobina da máquina a corrente desejada, nós teremos no eixo da máquina o torque desejado. Tá? Então, essa foi a nossa implementação, né? Aí, por último aqui, ó, né, na máquina, ao se multiplicar a corrente de armadura pelo fluxo do circuito de campo enlaçado pelas espiras de armadura, você tem o torque eletromagnético. A gente passa a entrar aqui, ó, nesse pedacinho que a gente desenhou em vermelho no diagrama de blocos. Tá? Então, esse bloco unitário que a gente marcou aqui, ó, ele foi detalhadamente descrito entre esse ponto e esse aqui, ó. Tá? Para que o comando de torque que o controlador, que está na saída do controlador por realimentação de estado, seja efetivamente implementado no eixo da máquina. Tá? E, bom, a nossa abordagem, né, reenfatizando, ela é fortemente baseada no modelo. A gente fez o quê? A gente modelou a máquina para o modelo ensinar para a gente como fazer isso. Tá? O exercício de modelagem não foi aqui um exercício puro de cálculo, né? Assim, por exercitar habilidades de cálculo, né, e física. Não foi também para isso, mas para que no final o modelo contasse para a gente o que fazer, como atuar na máquina para conseguir fazer o controle do torque sob as premissas que a gente falou. Né? Vocês têm um controle de torque com alto desempenho dinâmico e com o sensoriamento mais fácil de instalar possível e mais barato possível. Tá? Bom, para a máquina de indução, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai olhar para o modelo dela, a gente vai, até um passo antes, convidar vocês aqui para raciocinar comigo um passo antes. Nós vamos implementar essa mesma solução que está aqui, ó. Tá? O eixo mecânico tem a sua dinâmica regida pela segunda lei de Newton, que é o que está aqui em vermelho. Isso independe
da máquina em questão, da máquina elétrica em questão. O controlador, por realimentação de estados, para regular as trajetórias mecânicas e produzir no final o comando de torque eletromagnético, também depende da máquina. Então, a gente vai compor essa mesma solução, porém, implementando nesse bloquinho aqui, ó, do conversor e da máquina, a solução através da máquina de indução. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o modelo da máquina de indução, aí a gente já não precisa desenvolver o modelo, porque a gente desenvolveu no curso de teoria de máquinas. Então, a gente vai buscar aquele modelo e aprender dele o que a gente tem que fazer para controlar o torque no eixo a partir das variáveis, dos sinais físicos que a gente pode atuar. Tá? Que a gente tem como impor, né? Sinais que a gente pode escolher o nível desses sinais e impor os valores que a gente quer. Tá? Bom, estritamente é a mesma estratégia que a gente fez para a máquina de corrente contínua. Tá? Então, para isso, eu queria fazer com vocês algumas considerações sobre fluxos e o torque eletromagnético na máquina de indução. Pessoal, volta e meia eu vou voltar aqui na telinha nossa da reunião, aí vocês não reparem essa quebradinha no raciocínio, é porque sexta-feira, de novo, o Google terminou uma aula minha sem me avisar aqui no meio da aula. Eu falei 50 minutos sozinho, né, com essa telinha aberta aqui, para depois ver, né, que eu falei sozinho mesmo, não sabia, perdi uma aula toda escrita, desenhada e tal, então eu quero, toda hora eu vou dar uma visitinha aqui nessa tela para evitar problema. Bom, então no caso da máquina de indução, o que acontece? Aqui eu estou desenhando o estator e o rotor, mais ou menos aqui. Então, essa máquina, pessoal, ela tem dois ímãs, ela sintetiza torque pela interação de dois ímãs, igual no caso da máquina de corrente contínua. Só que a máquina de corrente contínua, ela tinha esses dois ímãs fixos na mesma região do espaço o tempo inteiro, tá? Então, se você pegar o desenho da máquina de corrente contínua aqui, ó, ele tinha um circuito estator aqui, né, que a gente chamou de campo, e ele criava linhas de fluxo magnético sempre nessa região do espaço aqui, ó, sempre orientada para cá, tá? E o circuito de armadura, que é o circuito de rotor,
rotativo, ele tinha o segundo ímã da máquina, e esse segundo ímã da máquina sempre orientado para cá, ó. Você tinha o fluxo de armadura, o fluxo de campo, e a máquina é montada propositalmente para que os dois sempre sejam ortogonais, tá? Esse fluxo do circuito de campo nunca muda sua orientação no espaço, ele é sintetizado por essas bobinas aqui que estão paradas, né? Estão no estator. Então, nunca muda a sua orientação. E o fluxo de armadura também, né, vai manter sempre a sua orientação na direção dessa linha vermelha por conta do comutador, né? O comutador garantia que todos os condutores de um lado da máquina tivessem corrente num sentido, e para dar certo, inclusive, tem que ser entrando, e todos os condutores do outro lado dessa linha tivessem corrente saindo aqui, ó. Tá? Então, era um elemento mecânico construído na máquina, que é o computador que a gente analisou, para garantir essa ortogonalidade entre os dois fluxos. No caso da máquina de indução, o comportamento desses campos, né, no espaço é um pouquinho diferente. Tá? Então, você tem um ímã do rotor, vou fazer em vermelho aqui, que se distribui no espaço senoidalmente, tá? Então aqui eu estou nessa distribuição que a gente, esse desenho é só uma representação da distribuição das linhas de campo no espaço, né? Se eventualmente a máquina tiver uma distribuição de fluxo diferente, você pode descrever esse sinal como uma soma de cossenos e aproveitar dessa soma de cossenos todas as conclusões que a gente tira quando a gente descreve esse fluxo como uma única cossenoide, tá? Tem máquinas cujo fluxo se aproxima muito desse sinal que eu faço aqui, tá? E aí, recuperando lá do cujo máquinas, né, aqui seria o polo norte desse fluxo do rotor, tá? Que está aqui no espaço, vou marcar aqui um ângulo θ para ele, tá? E aqui seria a região do polo sul desse ímã, tá? Por quarta lei de Maxwell, todo ímã tem norte e sul, tá? As linhas de campo saem e voltam em outro ponto do espaço, ok? Além disso, vai ter o ímã do estator também. E, no caso dessa máquina, você não vai ter os dois ímãs ortogonais no espaço, tá? O ímã do estator, ele é quase igual o ímã do rotor, tá? Eles vão estar um pouquinho deslocados aqui, mas é fato que um é quase igual ao outro. Por quê? Você não tem um circuito igual um comutador para garantir que eles sejam ortogonais, tá? E o entreferro de ar da máquina é muito pequenininho, tá? Não sei se vocês lembram, no laboratório você tem menos em várias máquinas, você vai ter alguns milímetros de entreferro de ar. Então, basicamente, todo o campo que você impõe no estator, ele chega no rotor. Quando a gente fala de fluxo de rotor, nós estamos falando do total de linhas de campo que vão furar aqui os circuitos do rotor. Tá? É isso que a gente está se referindo. Tá? Esse campo total que fura o circuito do rotor. Então, as linhas de campo, o eletroímã que chega no rotor é quase igual ao do estator. Tá? Eles vão se diferir por um campo de dispersão. Tá? Então, aqui a gente tem o fluxo do circuito do estator, que também se distribui no espaço. Tá? Bom, também temos aqui o polo norte desse ímã e o polo sul do ímã. E na teoria de máquinas, o que a gente viu? Né? Para que esses dois ímãs não se alinhem, né, uma vez que a gente promover, né, sintetizar esses ímãs no espaço, vai haver torque na máquina, a máquina vai rotacionar para tentar alinhar os ímãs. Tá? Bom, e aí a gente não pode permitir que esse alinhamento ocorra, porque senão o torque é anulado. Você deixa de ter torque na máquina.
Então, qual que foi a solução que a gente propôs ali? Falei assim, olha, já que eu não posso deixar que esses ímãs se alinhem, que vai, e o ímã do rotor vai rodar junto com a peça do rotor, que está associada a ele, eu vou pegar, vou ter que rodar o ímã do estator também. E criar, né, o que a gente estudou no módulo do curso de máquinas chamado campo girante. Né? Vai ter que ter o campo girante do estator. Vai ter que girar para não deixar que ele se alinhe com o ímã do rotor. Ok? Bom, então, essa característica dos ímãs na máquina de indução confere a eles um comportamento substancialmente diferente daquele que a gente vê na máquina de corrente contínua. Tá? Então, na hora que a gente observa estes dois ímãs, né, o ímã azul e vermelho nas duas máquinas, a gente repara que na máquina de corrente contínua, visto aqui do referencial da Terra, né, visto aqui do mesmo referencial do estator, esses ímãs estão sempre parados no espaço. Já na máquina de indução, que é a da esquerda, isso não acontece, não pode acontecer. Você tem que fazer com que esses ímãs se movam, para não deixar que eles se alinhem, e aí o torque seja anulado. E tem que ter rotação, tá? Bom, deixa eu só ligar a luz aqui do quarto. Bom, e nesse contexto, qual que seria o torque no contexto da máquina de indução? Qual que seria o torque eletromagnético esperado pela interação desses dois ímãs, o azul com o vermelho? Então eu vou marcar aqui uma linha no espaço, marcar aqui uma linha que passa pelo pico do polo norte do ímã do rotor. Tá? Vou marcar uma linha ortogonal a ela. Tá? Vou chamar aqui de direção direta, ou eixo direto, e o outro eixo a 90 graus de eixo em quadratura. Bom, entre essas duas linhas, né, vai se encontrar o pico do polo norte do ímã do estator. Vamos marcá-lo aqui também. Tá aqui, tá? Passei bem pelo pico aqui do polo norte, ó, do ímã do estator. E entre eles eu vou marcar um ângulo, uma orientação entre esses dois ímãs. Eles são quase iguais, mas não são idênticos, aproximadamente iguais. Existe um ângulo de defasagem entre eles, inclusive precisa existir para que exista torque, né? Nós não queremos que eles se alinhem, tá? Bom, nesse contexto, a gente mencionou, né, no curso de máquinas, que o torque eletromagnético presente aqui na máquina de indução, tá? ele ele poderia ser representado por uma constante que envolve as indutâncias da máquina, vezes um produto escalar de um vetor associado a um ímã do rotor com um vetor associado ao ímã do estator. Como assim associado? Né? A gente mostrou lá no curso de máquinas um cálculo matemático que permitia criar um número complexo, um vetor complexo, que rodava junto com o ímã. E ele se chamava vetor espacial.
tá? Então, a gente mostrou que era até um módulo, que era representação de grandezas trifásicas por vetores espaciais, né? E a gente mostrou que existe uma conta matemática que permite produzir um número complexo aqui, ó, um vetor complexo que gira junto com o ímã do rotor. Então, a ponta do vetor fica junto com o polo norte do ímã, vamos colocar assim, e a gente chamou isso de vetor espacial de fluxo de rotor. E a mesma conta permite criar um número complexo que tem o mesmo tamanho, a mesma amplitude do ímã da máquina e que roda junto com ele. Ele está aqui, né? Foi chamado de vetor espacial de fluxo de estator. E se então a gente pegar, né, essa informação desses dois vetores, né, e promover um produto vetorial entre os dois vetores, a gente consegue expressar o torque desenvolvido pela interação entre eles. Tá? Bom, então isso aí foi feito no curso de máquinas, né? Além disso, vamos deixar essa informação registrada aqui, buscando material que a gente já estudou, né? Já gastamos muitas horas trabalhando nesse material. Agora vamos aproveitar dele aqui. Ímãs no espaço só produzem torque se eles não forem alinhados, igual a gente comentou. Ok? Olhando aqui esse sinal vermelho e o azul, os dois ímãs que a gente fez, o polo norte e sul dos dois ímãs, o vermelho e o azul. Tá? E vamos, então, representar esses sinais no espaço a partir do pico do polo norte do ímã vermelho. Aqui, ó, esse ponto aqui do espaço. Então, vou medir ângulos a partir daqui. Esse ponto vai ser um ponto onde a gente vai ter um ângulo zero, tá? E qualquer outro ponto no espaço vai ser medido a partir dele, tá? 30, 40, 45 graus, 60 graus, 90 graus aqui na frente, menos 90 aqui atrás, tá? Então, a gente vai medir ângulos a partir desse ponto. É só uma opção aqui, só uma opção de modelagem que eu fiz para facilitar as explicações que virão na sequência. Bom, então, pessoal, se a gente fizer isso, né, a gente pode, então, entender a produção de torque pela interação do ímã azul com o ímã vermelho, fazendo uma decomposição desse ímã azul no espaço. Fazer uma decomposição é descrevê-lo através de dois ímãs, através da soma de dois ímãs. Tá? Então, que é o que a gente faz na engenharia, né? Você pode ter uma força aqui, por exemplo, você pode decompor ela numa componente nessa direção e nessa. Ó. Você tem uma velocidade, você pode também fazer a decomposição e saber a componente que ela tem nessa direção e nessa aqui, ó. Você tem um sinal de torque, mesma coisa. Pode fazer uma decomposição, descrever pela soma das suas duas componentes ortogonais. Tá? Eu queria fazer a mesma coisa para entender a componente do ímã azul que realmente participa aqui da produção de torque, a componente que efetivamente interage com o ímã vermelho para que se tenha torque. Né? Igual, por exemplo, quando você tem trabalho, ó, você tem força, digamos que você tem deslocamento para cá. A componente da força que efetivamente foi responsável por desenvolver trabalho é essa aqui, ó. Tá?
No caso da interação dos ímãs, né, pegando o ímã azul aqui, a componente dele efetivamente que interage com o ímã do rotor para a produção de torque é essa componente aqui, ó, que está a 90 graus do ímã do rotor, que é o ímã vermelho, tá? De fluxo de estator 2 aqui, o segundo sinal de fluxo de estator, tá? E a gente pode descrever esse ímã de estator assim, com esse ímã azul pode ser decomposto em um ímã que está na direção desse eixo em quadratura, que é o ímã que efetivamente vai interagir com o ímã do rotor para ter torque, mais uma segunda parcela de ímã azul que está aqui em fase com o ímã vermelhinho do rotor, tá? A gente vai chamar aqui de fluxo de estator 1. Está distribuído aqui no espaço, ok? Então a gente pode dizer, né, que esse fluxo de estator, esse ímã girante que está presente ali no espaço, ele seria dado pela soma de uma parcela que está alinhada, de um ímã alinhado com o próprio ímã do rotor, que a gente chamou de fluxo 1, mais um fluxo 2, que é o ímã que está a 90 graus do ímã do rotor, e que vai interagir com ele para produzir torque. Tá? Bom, se a gente fosse fazer essa decomposição, a gente observaria o seguinte, ó, esse fluxo de estator que a gente apresentou aqui, ó, o que a gente sabe das nossas aulas, né, de modelagem, de controle de máquinas, né, de tratamento de sinais. Então, esse ímã azul, que é o fluxo de estator, é um sinal cossenoidal no espaço, tá? Ele passa no pico fora da posição zero, então tem defasamento angular. Ele tem uma frequência espacial qualquer, vou considerar aqui que ele faça um ciclo em 2π radianos do espaço, em 360 graus, uma máquina de dois polos, para facilitar a análise, sem perder qualidade nas conclusões, quer dizer, tudo que a gente concluir para dois polos vai valer para 4, para 6, para 8, do mesmo jeito, tá? E que tem uma amplitude máxima aqui, um valor de pico. Então, com essas três informações, amplitude, frequência e defasamento angular, você define completamente qualquer cossenoide, inclusive essa cossenoide azul, né, em linha cheia, que é o fluxo do estator. Tá? Então, eu vou definir ela assim, eu vou falar que é um fluxo de estator máximo, valor de pico, é um sinal cossenoidal, distribuindo no espaço, em cada posição angular do espaço, ele tem um valor. Ó. Aqui em 10 graus ele tem esse valor, aqui em 11 graus ele tem esse, aqui em 15 graus, 20 graus, 25, ou seja, cada posição do espaço, sua posição varia cossenoidalmente, tá? Menos um defasamento angular aqui, que é o próprio ângulo entre o estator e o rotor, tá? Então, esse defasamento é zero se a gente tivesse com o pico do ímã exatamente na posição angular 0 graus escolhida. Só que não está, nós colocamos o ímã do rotor, o pico do ímã do rotor no 0 graus, que é esse X aqui, ó. Então, do estator vai estar adiantado ou atrasado, ou seja, vai estar defasado. E aí, moçada, se a gente for desenvolver essa expressão, a gente vai ver o seguinte, ó. Cosseno de A menos B, né? Vai ser cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Cosseno A cosseno B mais seno A seno B.
Então, você observa aqui que nós, né, ao trabalharmos com a definição, com a identidade trigonométrica, esse cosseno de θ menos delta, presente na definição do sinal do ímã no espaço, nós descrevemos esse ímã como a soma de um ímã que tem distribuição cossenoidal no espaço, mais um ímã que tem distribuição senoidal. O que é isso? Aqui, ó, a gente está com uma cossenoide sem defasamento angular. Se a gente olhar aqui no nosso sisteminha de modelagem, que seria uma cossenoide sem defasamento angular? Seria uma cossenoide sem defasamento, ela passa no pico na posição zero ali do argumento. É exatamente esse fluxo 1 aqui, ó, que é essa linha traço ponto. Tá? Então, esse fluxo 1 é a cossenoide que passa no pico, ela passa no pico na posição zero. Né? Como é uma cossenoide, ela é totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular. Então, a amplitude dela continua a mesma, né? É uma amplitude de um ciclo por radiano, né? Então, ou seja, desculpa, ela faz um ciclo, 2 π radianos trigonométricos a cada 2 π radianos espaciais, tá? Então, é uma frequência de 1, com defasamento zero, e a amplitude está aqui, ó. Tá? Que é a amplitude dela. Então, esse sinal aqui, ó, é o primeiro que a gente desenhou no início da análise, ó. É a componente do ímã do estator, a gente chamou de fluxo de estator 1, que está alinhada com o ímã do rotor. E a segunda componente, que apareceu aqui na soma, é uma senoide, vou colocar assim, pura, ou seja, uma senoide sem defasamento. Então, a senoide é um sinal que passa no pico a 90 graus da posição θ igual a zero. Né? Então, aqui na nossa análise do ímã, o sinal que passa no pico a 90 graus da posição zero é esse aqui, ó. É o segundo sinal que a gente quer usar para descrever o ímã do estator. Está fatorando, vamos dizer assim, né, ou dividindo o ímã do estator em dois ímãs, né, na soma de dois ímãs, e olhando os dois separados. Então, aqui, ó, a gente observa que esse segundo sinal é uma senoide tal como aquela segunda parcela do ímã do estator. E a amplitude dele vai ser essa aqui, amplitude máxima vezes o seno do ângulo entre estator e rotor. Tá? Bom, se a gente olhar então, vamos deixar aqui, descrevemos esses dois ímãs, né? E vamos tentar associar esses ímãs com os elementos matemáticos que a gente usou para modelar a máquina. Tá? Para a gente poder fundir toda a ajuda que a gente pode buscar aqui do processo de modelagem. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai observar o seguinte, né? Agora, como que a gente pode, então, entender, né, essas componentes de ímãs na produção do torque? A gente comentou ali em cima agora há pouco, né, está até a expressão escrita, que o torque eletromagnético vai ser dado, né, pelo produto vetorial entre os dois vetores espaciais de fluxo de rotor e estator. Né? Então, o módulo desse sinal, que é o que a gente normalmente escreve como torque eletromagnético, a gente omite a descrição vetorial, porque sempre é um torque alinhado ao eixo mecânico. Então, se a máquina não tiver nenhuma excentricidade e tiver uma alimentação equilibrada, esse torque vai estar sempre na mesma direção do espaço. E normalmente é o que acontece. Tá? Então, esse torque aqui vai ser dado por uma constante da álgebra, né? O produto
vetorial de dois vetores é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles, que é esse delta entre estator e rotor que a gente definiu aqui em cima. Tá? Então, tá aqui. Agora, da transformada de Clarke e Parke da representação de vetores espaciais, o que a gente pode dizer do módulo do vetor espacial de fluxo de estator? Pode dizer que o módulo desse vetor é igual à amplitude do ímã que ele representa. E essa amplitude foi definida na nossa modelagem agora há pouco. É o fluxo de estator máximo. Né? Esse era até um ponto que eu enfatizava muito nos nossos encontros no curso de teoria de máquinas e algumas vezes no laboratório também. Né? A conta matemática, a função matemática que produz o vetor espacial, ela é escolhida propositalmente, né? Ela tem uma estrutura especialmente projetada para nos dar a informação do ímã, tanto aonde está o polo norte no espaço, quanto o tamanho dele. Tá? Então é de propósito ali, a gente né, gastou ali, a gente gastou apresentando e entendendo. E teve muita gente pesquisando que gastou um esforço incrível, né, para conseguir uma conta matemática que produzisse essa informação. Tá? Essa conta, né, são as transformadas de Clarke e Parke. Então, isso é parte inerente do vetor espacial. O módulo do vetor é igual à própria amplitude do ímã que ele representa. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o sinal do torque eletromagnético nessa máquina vai ser uma constante vezes o pico, valor de pico do ímã do rotor, tá? Vezes o valor de pico do ímã do estator, vezes seno do ângulo entre os ímãs de estator e rotor, entre os picos dos polos dos dois ímãs. Ok? Então, e aí, se a gente olhar para a decomposição que a gente fez ao ímã do estator, agora há pouco, olha aqui que interessante, ó. A amplitude do ímã, do estator, que está ortogonal ao do rotor, que é o ímã 2 aqui, essa amplitude desse ímã é igualzinho ao sinal que aparece aqui. Ok? É... E se a gente olhar também na teoria de vetores espaciais, eu vou replicar o desenho aqui para não carregar, o que acontece?
Aqui está o nosso ímã do rotor, no espaço, né, tal qual ele se distribui. Delta graus para frente está o ímã do estator. Tá aqui. Aqui está o eixo em quadratura. O eixo que está a 90 graus aqui do eixo magnético do rotor. Bom, e aí, pessoal, se a gente fizer um esforço para fundir, né, esses dois materiais, ou seja, a descrição dos ímãs no espaço com as suas representações pelos vetores espaciais, que é o que a gente embarca nos controladores e que a gente usou para facilitar a modelagem da máquina. Então, nós vamos ver o seguinte, ó. Se a gente escolher alinhar o eixo real de representação dos nossos vetores com o pico do Polo Norte, tá? Ou seja, esse eixo real ele vai girar junto com o ímã do rotor. O ímã do estator e do rotor giram nessa máquina, né? É característica deles. Máquinas CA, né, máquinas de corrente alternada, terão ímãs girantes, quando vistos aqui do referencial da Terra. Eles vão ter que girar, igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro, que é a única forma da máquina ter torque, desenvolver torque no eixo mecânico. Tá bom? Bom, e aí no processo, né, de descrição destes ímãs e de outros sinais trifásicos, como vetores espaciais, a gente tinha que escolher um sistema complexo, né, eixo real e eixo imaginário, e fazer a sobreposição, né, colocar esse sistema aqui sobre a máquina, tá? Numa posição qualquer que nós poderíamos escolher, tá? Então, se a gente escolher, por exemplo, alinhar o eixo real sempre com o pico do polo norte do ímã do rotor, o que vai acontecer? O próprio ímã do rotor, que acompanha o próprio vetor espacial do ímã do rotor, que acompanha o pico do polo norte, esse vetor sempre vai estar no eixo D. Né? Então, se a gente até recuperar os passos disso, né? A gente fez esse estudo, eu vou voltar um pouquinho mais para me fazer mais claro, que esse material ele é complexo, né? Não é um material muito facinho de entender, tá? Então, eu acho que recuperar um pouquinho aqui do histórico daquelas aulas de máquinas não vai fazer mal nenhum, tá? E o que a gente fazia ali, tá? Para poder representar esses vetores, igual eu estou falando, e representar os sinais como números complexos. A gente pegava, a gente fazia isso em duas etapas, tá? Primeiro, a gente representava, a gente criava números complexos em um eixo, desculpa, em um sistema cartesiano parado, esse aqui não rotaciona, chamado de sistema alfa-beta. Isso era feito através da transformada de Clarke. Então, a gente produzia um número complexo que a gente chamava de fluxo de rotor em alfa-beta. E a gente viu no curso de máquinas que se a gente processasse essa conta aqui, ó, 2/3 da contribuição da fase A, mais a contribuição da fase B, ou fluxo criado pela fase B, rodado de 120 graus no plano dos complexos,
mais a contribuição do ímã da fase C, rodada de 240 graus no plano dos complexos. Se a gente fizesse isso aqui, essa conta, a gente produzia um ímã, desculpa, um número complexo, que é esse aqui, que rodava junto com o pico do Polo Norte, do vetor no espaço, e que tinha o mesmo tamanho desse Polo Norte. Então, o módulo dele é igual à própria amplitude do Polo Norte. Então, esse cálculo era fantástico, porque você consegue pegar a informação de um ímã que está variando no espaço e no tempo e medir ele, e colocar dentro de um microcontrolador, tá? Para você poder fazer cálculo, fazer controle com isso. Tá? Analisar ímã distribuindo senoidalmente e tal, quem faz isso é a gente aqui, ó, que é o cérebro humano. Um computador de um microcontrolador é muito mais pobre que o nosso cérebro. Tá? Então, ele só dá conta de processar algumas instruções matemáticas na unidade lógica e aritmética. Então, esse cálculo da transformada de Clarke aqui, ó, ele viabilizava a transmissão de informação do ímã da máquina para dentro de um microcontrolador, do jeito que o microcontrolador dá conta de trabalhar. Tá? Quer dizer, aqui você pode ter no programa de computador, você calcula a parte real, que é a parte alfa, e a parte imaginária, que é a parte beta, e coloca em duas variáveis distintas. Está representado o vetor. Você olha para o vetor, você viu a amplitude dele, você sabe o tamanho do pico do Polo Norte. Sendo um número complexo, você vai saber também o ângulo dele, né, na representação polar. Você vai saber aonde que esse pico do Polo Norte está no espaço. Então, assim, você sabe a amplitude e sabe aonde que está o pico do Polo Norte, você então sabe qual que é o valor do ímã em qualquer outro ponto. Tá? Então, você tem toda a informação que você precisa para representar o ímã com essa transformação, ok? E aí, bom, com isso descrito, né? Nós vamos colocar esse vetorzinho que a gente criou, né, esse número complexo aqui, junto do nosso diagrama de representação, né? E lembrando, o diagrama de representação, ele envolve tanto os elementos reais, né, a máquina física com o seu ímã, quanto os elementos abstratos. Então, a gente tanto coloca aqui o ímã da máquina, tá, quanto o sinal abstrato que a gente criou para conseguir representar esse ímã no microcontrolador. Tá? Então, eixo alfa, eixo beta, eixo D, eixo Q são abstrações, são ferramentas intelectuais abstratas que a gente está criando para poder representar um sinal físico numa máquina real. Né? E eles fazem sentido de existir se a gente sobrepõe esses eixos ao corte de seção transversal da máquina. Então, esse aí que tem o rotor e o estator. Tá? Bom, então, seguindo aqui o raciocínio, né? A gente, após, né, representar esse vetor, né, nesses referenciais aqui, nesse referencial alfa-beta, que está estacionário, a gente promoveu, né, eu até explicava, para facilitar aqui o desenvolvimento dos controladores de torque, e nós vamos usar desse benefício agora, a gente resolveu descrever esses vetores em um referencial que gira. Aí foi a transformada de Parkin. Tá? Então, a gente pegava, escolhia aonde nós gostaríamos de alocar o sistema DQ. Era uma escolha nossa. Tá? Isso é uma abstração mesmo. Não existe um ângulo para o sistema DQ. Como a gente quer que esse sistema rotacione, esse ângulo era função do tempo. Tá? E a gente pode escolher do jeito que a gente quiser, né? Da maneira que mais nos ajude. Ok? Então, nesse caso, o caso do estudo de hoje, por exemplo, nos ajuda, a gente tem conveniências, né, e efetivamente nos ajuda bastante se a gente pegar e escolher colocar o eixo D alinhado com o pico
do polo norte do rotor. Tá? Porque aí a gente consegue, então, descrever a orientação, a síntese do torque, só olhando para a componente do ímã do estator, que está aqui a 90 graus. Tá? Bom, e aí, né, mostramos no curso de máquinas que esse cálculo, né, que produzia esse número complexo, conhecido nesse referencial girante. Quer dizer, conhecido significa que a gente sabe a parte real e a parte imaginária dele nesse referencial. Tá? Ou sabe o módulo e o ângulo. Então, e a conta era feita assim, ó, você pegava, né, o primeiro dos dois números complexos, que era um número complexo em alfa beta, e rodava no plano dos complexos em menos θ dq graus. Tá? Então, essa aqui era a transformada de Park. Ok? Então, disso a gente chegava aqui nesse número complexo de fluxo de rotor, tá? Conhecido no referencial dq. Ok? Bom, com essa representação proposta, né, o fluxo de estator, se a gente fosse calcular o vetor complexo que representa o fluxo de estator, ele estaria aqui. Teria um fluxo de estator aqui, tá? Como a gente trabalha muito em DQ, eu passei a omitir o subscrito DQ com vocês na época, né? Quando a gente não falar nada no vetorzinho, quer dizer que é em DQ, tá? Só para economizar escrita mesmo e a gente gastar capital intelectual em outras coisas mais nobres. Então, ao fazer esse processo aqui todo, para descrever o fluxo do estator, né, um número complexo que tem o mesmo módulo do fluxo de estator e que ande junto com ele, tá? Nós teríamos um número complexo aqui, né? E que estaria defasado no sistema DQ daquele ângulo delta. Tá? Então, se a gente fosse representar esse desenho aqui embaixo, vou puxar agora os dois eixos aqui para baixo. Então, é aquele eixo D que a gente mostrou. Aqui está o eixo Q, tá? São ortogonais. Esse vetor espacial de fluxo de estator estaria para cá. E o do rotor, como nós optamos, né, foi uma escolha nossa, ele poderia estar aqui, ó. Ele estaria, né, nesse cenário, assim, alinhado com o eixo D. Tá? Um comentário, né, aqui, ó, se fosse assim, pô, mas você tinha um fluxo rotor em alfa beta, quando você faz a conta para representar ele em DQ, ele continua no mesmo lugar? Continua. Se a gente está aqui no referencial da Terra, assistindo todo esse cenário, tá? Com a máquina física, os sinais e esses eixos abstratos, tá? Aqui você tem um vetor num referencial, a gente só representou ele em outro. Então, quando você está vendo a cena, o vetor fica no mesmo lugar, tá? Tá fazendo isso, a mesma coisa que vocês estão vendo lá em robótica, por exemplo. Você tem um vetor força aqui, um vetor torque, você quer representar ele nesse referencial ou nesse aqui, ó. Tá vendo? Ele está no mesmo lugar. Se a gente está olhando a cena de fora aqui, ó, tá? Só muda as projeções dele, ó. Projeção x1 e x2, y1, x1 e y1 são diferentes das projeções
x2 e y2, tá? Mesma coisa aqui, tá? Se eu estou representando em alfa, beta ou em dq, é o mesmo vetor quando a gente vê a cena de fora. Só muda o referencial de representação, tá? Como comentamos aqui, né, no início da análise, você tem um ângulo entre eles, tá? Logo, então, a projeção desse ímã do estator nessa direção ortogonal, que é a direção onde tem o ímã responsável pela síntese de torque, ela vai ser dada por o quê? O módulo do vetor, que a gente chamou de valor máximo do fluxo estator, vezes o seno do ângulo entre o fluxo de estator e o fluxo de rotor. Tá? Então, observa que quando a gente escreveu o sinal de torque, ó, esse mesmo sinal de fluxo estator em eixo Q apareceu aqui. Ó, tá? Então, aqui, ó, a gente pode dizer que o torque eletromagnético, juntando esses dois últimos estudos que a gente fez, né, ele seria dado por uma constante vezes o módulo do fluxo de rotor, né, a amplitude do sinal desse ímã, vezes o fluxo de estator em eixo Q. Tá? Coloquei o fluxo estator em eixo Q aqui, ó, no lugar dessa parcela. Tá? Outra coisa, o fluxo, o módulo do fluxo de rotor, que aparece aqui, ó, ele está presente como sendo o módulo desse vetorzinho vermelho. E nós propusemos, nesse estudo aqui, né, para entender, para caracterizar os sinais envolvidos na síntese de torque, nós fizemos uma primeira proposta de alinhar esse vetor com o eixo D. Tá? Logo, ele não tem componente em eixo Q. O fluxo de rotor aqui, por opção nossa, ele está sempre alinhado com a parte real desse sistema cartesiano, que é o que a gente chamou de eixo D. Tá? Então, ele não tem a parte imaginária. Projeção dele na direção Q não existe. Por escolha nossa, tá? Que não é uma constatação física. A gente está modelando o sistema, a gente tem essa liberdade de escolher, né, esse ângulo, e a gente optou por colocar no eixo D. Tá? Logo, né, se a gente for tomar um módulo do fluxo de rotor, tal como aparece aqui no sinal de torque, é a mesma coisa da gente pegar o módulo aqui desse número complexo, que é a mesma coisa que pegar o módulo do fluxo de rotor em eixo D. Ora, o fluxo de rotor em eixo D é puramente real. O módulo dele é igual a o valor dele aqui, assumindo que ele não tenha valor negativo. A gente está sempre com o eixo D alinhado a ele. Tá? Então, sempre está na parte positiva do eixo. Ok? Com isso, então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o nosso sinal de torque seria dado por uma constante vezes o fluxo de rotor em eixo D vezes o fluxo de estator em eixo Q. Tá? Bom, então aqui a gente desenvolveu uma segunda expressão para o torque eletromagnético. Como os fluxos são função das correntes, tem diversas maneiras de expressar esse sinal de torque eletromagnético. Pode expressar em função de correntes de rotor e estator, fluxo de rotor com corrente estator, fluxo de estator com corrente corrente rotor com corrente estator, né? Tem uma série de maneiras que você pode expressar o mesmo torque. Todas elas vão dar o mesmo valor. Tá? Só mudam os sinais físicos envolvidos. Aqui, a gente produziu uma expressão envolvendo os ímãs.
que são considerados aqui na nossa análise. Bom, e da mesma forma que a gente fez na máquina de corrente contínua, né, a gente fez a caracterização do sinal de torque pelo modelo, até voltar nela lá, aqui, ó. Aqui era para a máquina de corrente contínua. A gente fez uma caracterização do sinal de torque pelo modelo da máquina. E a gente buscou responder qual dos dois sinais envolvidos na síntese do torque valia a pena se alterar para promover variações de torque eletromagnético com alto desempenho dinâmico. E eu queria convidá-los a fazer a mesma análise aqui para a máquina de indução, ou seja, dado que o sinal de torque da máquina, com esse alinhamento do sistema DQ, tenha essa expressão aqui, qual dos dois sinais vale a pena se alterar, esse ou esse, para que você consiga torque variando com alto desempenho dinâmico. Tá? São as aplicações que vão nos exigir maior qualidade de controle, instrumentação e modelagem de máquinas, né, na mecatrônica. Tá? Nem toda aplicação precisa de torque com alto desempenho dinâmico, mas várias e várias precisam, não é exótico, tem várias que precisam, içamentos precisam, tá? Veículos elétricos precisam, laminadores precisam, tá? Então, você tem uma série de aplicações que precisam, aplicações comuns, você vê para içamento, você vê para todo lado, tá? Veículo elétrico cada vez mais comum também. Bom, e aí eu queria, então, né, desenvolver com vocês a resposta a essa pergunta. E eu queria fazer uma outra imersão com vocês no modelo da máquina. O modelo da máquina que vai ter que contar para a gente, vai ter que nos ensinar aonde vale a pena mexer nesses sinais físicos, qual dos dois vale a pena se mexer para conseguir torque eletromagnético variando com alto desempenho dinâmico. Tá? Bom, é fato, né, para o torque variar, a gente vai ter que variar pelo menos um dos dois ímãs. O modelo pode até ensinar para a gente que se precisa variar os dois, ou que precisa variar o fluxo de rotor em eixo D, que é o ímã do rotor, ou precisa variar o fluxo de estator em eixo Q, que é essa parcela ortogonal que apareceu aqui, ó, nessa parcela decomposta do ímã do estator. Tá? Que é o ímã que está com seu polo norte ali na direção em quadratura, né, ou a 90 graus do ímã do rotor. Tá? Então a gente tem essa. Pode ser que vale a pena, né, variar esse sinal para conseguir torques variando mais bruscamente. Mas é fato que a gente vai ter que variar alguém, né? Isso aí é fato. Se precisar variar torque, algum dos ímãs vai ter que variar. Vou conferir aqui se o Google não nos desligou ainda. Então, aqui, ó, como que a gente entende a variação de fluxo magnético numa máquina dessa? Pelos modelos que a gente fez. Vou fazer a máquina de novo aqui.
Aqui está a bobina da fase A do estator, sobre a qual um inversor de frequência ou a rede de energia vai alimentar, né, com sinal de tensão. Como a gente está buscando aqui uma solução com controle de torque, vai precisar de um inversor de frequência, tá? Para a gente poder ah, impor, né, aqui nestes terminais o sinal de tensão que a gente quiser. Tá? Então aqui estão as tensões nas três fases. Bom, da modelagem que a gente fez no curso de máquinas, tá? Nós relacionamos os vetores espaciais dos diversos sinais eletromagnéticos presentes da máquina, né? Isso foi feito em uma série de aulas do módulo 5 do curso e quando a gente estava descrevendo esses sinais aqui no referencial parado, que é o alfa-beta, o referencial alfa-beta ele está paradinho aqui com relação à Terra, né? E o eixo alfa dele coincide com o eixo magnético da fase A. Esse aqui, ó. Ok? E aí, moçada, quando a gente fez essa relação entre os diversos sinais, tensão, corrente e fluxo, a gente chegou nessa expressão aqui, ó, que a tensão, né, o vetor espacial de tensão, ele era dado pela soma essas duas parcelas, tá? Agora, a resistência de estator, né, presente aqui nas bobinas dessa máquina, ela é pequenininha, tá? Essa queda de tensão aqui é quase zero. Você não compra um aquecedor, você está comprando uma fonte de produção de torque eletromagnético. Então, a máquina é propositalmente feita para ter resistência de estator pequena. A gente também viu isso nas práticas, né, de máquinas com rotor bloqueado e a vazio, né, os ensaios a vazio de rotor bloqueado no laboratório, onde a gente calculou esses parâmetros. Essas resistências levavam a quedas de tensão muito baixinhas. Então, você pode dizer o seguinte, que a tensão de estator, tensão trifásica, né? Lembrando aqui, quando a gente fala desse não em alfa-beta, a gente está falando de um número complexo que incorpora em si a informação de um sinal trifásico, o sinal da fase A, B e C de estator. Então, essa tensão de estator ela é basicamente toda destinada a fazer o fluxo magnético de estator variar. Tá? Essa aproximação é muito, muito razoável, porque essa resistência de estator é baixinha. Ok? Bom, o que significa isso fisicamente? Tá? O que essa expressão matemática ensina para a gente fisicamente? Ele ensina o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui um sinal de tensão trifásico com essa estrutura aqui, ó, essa forma de onda. Fase A, 120 graus depois a gente tem a fase B, e 240 graus depois a fase C. Uma cor nova aqui para nós. Vamos ver se isso aqui vai ficar bom. Ok? Então tá aqui, fase A, B e C.
tensão que o alimentador impõe à fase A, tensão que o alimentador impõe a B e tensão que o alimentador está impondo à fase C do estator. Tá? Esse vetor espacial aqui de fluxo, de tensão de estator, ele é produzido assim, ó, 2/3, contribuição da fase A, mais a contribuição da fase B rodada de 120 graus, mais a contribuição da fase C rodada de 240 graus. Tá? E ele te diz como que o ímã vai variar. Tá? Então, né, o delta fluxo, ou como que o ímã vai variar em um dado instante de tempo, vai ser algo imposto pela tensão trifásica de estator durante um tempo. Ó. Tá? Aqui é colocando essa derivada como sendo um delta fluxo delta T, tá? O delta fluxo vai ser V vezes delta T, tá? Que é o que eu escrevi aqui embaixo, ó, tá? Então, quando você impõe uma determinada tensão trifásica, você vai estar escolhendo aonde o vetor espacial de tensão vai estar no espaço e para onde, então, quando ele tiver escolhido, você vai escolher para onde que o ímã varia. Tá? Por exemplo, se a gente pegasse, então, vamos começar a ver com alguns cenários. Ó. Digamos que a gente pegasse aqui nesse instante de tempo que o ímã está passando pelo pico da fase A e o valor da fase B e C são negativos, tá? Então, você vai observar aqui o seguinte, ó, a contribuição da fase A que aparece aqui no plano dos complexos, aqui o resultado é um número complexo, então eu estou somando complexos também, tá? Então, o VAS estaria para cá, com seu valor de pico, tá? Seria um número complexo só com parte real, ou seja, alinhado aqui com o eixo alfa. O VBS estaria rodado de 120 graus, né? Então, o VBS é essa tensão aqui, tá? Quando você roda um número complexo de 120 graus, tá? Ele vai ter que estar nessa linha do espaço aqui, ó, a 120 graus. Se ele for positivo, aqui em cima. Se ele for negativo, aqui para baixo. Ó. E ele é negativo, o sinal verde, que é o VBS. Ó. Então, você vai ter uma contribuição da fase B para cá. Então, vai ser o A vezes VBS. Tá? E a fase C também tem um valor negativo aqui. Ó. Tá? E a contribuição da fase C aparece como sendo um número rodado de 240 graus. Então, quando você roda de 240 graus um número no plano dos complexos, tá? Você vai ter algum número nessa linha aqui, ó. 240 graus está aqui, ó. Tá? Então, se o número for positivo, ele fica para cá, para a esquerda. Se ele for negativo, ele fica à direita. Que é o que está acontecendo no nosso caso aqui, ó. É um número negativo. Então, A2 vezes VCS está aqui, ó. Quando você soma os três complexos, tá? O resultado vai dar um número, aqui, ó, alinhado com o eixo real, tá? Então, nesse instante de tempo aqui, a gente marcou, tá? O vetor espacial de tensão tá aqui. Então, você está dizendo que o ímã vai variar nessa linha, na direção horizontal no espaço. O que quer dizer isso, então? Tá? Se o ímã tiver aqui, ó, digamos que o pico do polo norte do ímã está exatamente nessa linha do espaço. Então, você está dizendo que ele vai crescer em amplitude. A variação dele, o delta fluxo, aqui é o fluxo. Tá?
você vai promover um delta fluxo e ele vai crescer nessa direção, tá? Porque a tensão está nessa direção. E a tensão te diz, ó, exatamente a direção que o fluxo vai crescer. A diferença entre o número complexo da tensão e do fluxo é uma constante aqui, ó, é o ΔT. Tá? Então são dois números complexos alinhados. E o delta fluxo aqui, ó, pela proposta da transformada de Clarke, pela interpretação física dela, o delta fluxo, que é o que aparece aqui, ele está na direção que o pico do polo norte do ímã varia. Então, se ele estava aqui e variou nessa direção, o pico tem que vir para cá. Por outro lado, digamos que o ímã, em um outro cenário, tivesse aqui, ó, a 90 graus do eixo de variação. Então, se o ímã está para cá, tá? Então, está o fluxo aqui, ó. Aí nós já estamos usando os nossos vetores espaciais, né, para modelar, para achar o pico do ímã. Se ele varia para cá, tal como a tensão está impondo, o que vai acontecer com o ímã no espaço, então? Ele vem para cá. E passa a estar aqui. Tá vendo? Então, a tensão é um sinal que a gente impõe pelo inversor de frequência, né, a tensão trifásica nas fases A, B e C, e que vai nos permitir controlar a forma como o ímã varia em qualquer instante de tempo. Ele vai ter um dado nível e ele vai variar na direção que a gente quiser. E com a taxa que a gente quiser também, pela tensão trifásica que a gente escolhe e impõe na máquina. Tá bom? Então a tensão vai nos ajudar a fazer o que a gente se perguntou agora há pouco. Falou assim, olha, eu gostaria então, né, qual que era a pergunta que deu o gatilho a toda essa análise que a gente fez? A pergunta que deu o gatilho foi a seguinte, ó, eu gostaria de entender como alimentar a máquina adequadamente, tá, para que eu conseguisse ter o torque variando em degrau se o meu cliente precisar. Tá? Ou, em outras palavras, né, para variar o torque em degrau, eu preciso variar os dois fluxos ou um deles. Quem que vale a pena variar para conseguir uma resposta dinâmica melhor da máquina, um melhor desempenho dinâmico, fazer com que o torque varie mais rapidamente? Vale a pena mexer no fluxo de estator, que está a 90 graus do ímã do rotor, ou seja, o fluxo em quadratura do estator, ou no próprio fluxo do rotor, que é essa componente do fluxo do rotor em eixo dele? Quem que vale a pena mexer? Então, para chegar a essa resposta, a gente está subindo uma escadinha, tá? E alguns primeiros degraus, não vou falar que é só o primeiro, que tem muita informação aqui embaixo, mas os primeiros degraus que nós subimos foram esses aqui, ó, foram dados no sentido de entender como variar fluxo. Então, variar fluxo é algo possível pela imposição de tensão. Aqui, ó, foi o que nós acabamos de mostrar, tá? Pelo modelo da máquina e por essa análise que fez menção e recuperou o material nosso do curso de máquinas. Então, beleza. Posso, então, variar esses fluxos pela imposição de tensão de estator. Esse sinal é um sinal que a gente escolhe, é um sinal de atuação, né, usando a terminologia
de controle, tá? Então é um sinal do atuador. A gente escolhe esses sinais de tensão, tá? Em qualquer instante de tempo, o inversor de frequência sintetiza para nós o sinal trifásico que a gente quiser, tá? Obviamente, dadas as limitações de valor máximo de tensão e banda passante dele, né? Nenhum sistema tem banda passante infinita, tá? Mas você pode escolher, qualquer instante de tempo, ele vai sintetizar o sinal trifásico que você precisar. Pode, inclusive, manter a amplitude, frequência e defasamento angular constantes, tal como a gente desenhou aqui nesse sinal trifásico, ou ele pode também variar essas características conforme a nossa conveniência, tá? Eu posso chegar aqui em um instante de tempo, por exemplo, ó, subir a amplitude e a frequência, subiu da fase C, sobe da fase B também, sobe da fase A. Do jeito que você quiser, ele vai fazer. O controlador, na verdade, o controlador vai mandar os comandos de torque e ele vai promover essas variações do jeito que o controlador pedir, tá? Bom, como então que a gente vai escolher, né, esse sinal de tensão, tá? Para que ele atue sobre o ímã do estator, que está numa linha do espaço, em cada instante de tempo, né, um ímã girante, ou o ímã do rotor, tá? Já sabemos que com a tensão a gente consegue variar esses ímãs. Tá? Como impor essas tensões? E em qual direção que vale a pena impor a tensão? Tá? Aí lembrando, vamos fazer essa ponte entre o abstrato e o físico. Tá? Então aqui a gente associa, né, o abstrato, que são esses sinais em alfa-beta, com o físico, quando a gente coloca o referencial alfa-beta aqui no meio da máquina, tá? E entende que esse vetor espacial de tensão aqui, ele diz para a gente a direção que a gente quer que o ímã varie. Aí ele vai variar naquela direção física do espaço mesmo, do espaço físico real da máquina. Tá? Então vamos fazer essa análise. Bom, inicialmente, pessoal, né, para ver qual dos dois ímãs que a gente vai variar, tá? A gente observa aqui o seguinte: quando você impõe tensão na máquina, uma tensão trifásica qualquer, igual a gente mostrou ali em cima, né, igual foi minuciosamente modelado no curso de máquinas, essa tensão trifásica te diz como que o ímã vai variar no espaço, em que direção, que foi a análise que a gente fez agora há pouco, e ela nos fala, né, o seguinte:
que você vai ter 1 Weber espira por segundo para cada 1 volt de tensão que você impõe, tá? Então, se você coloca, né, igual a gente fez aqui, essa tensão nessa direção do espaço aqui, ó, na horizontal, e mantém, digamos que a gente coloque 1 volt de tensão nessa direção. Se a gente mantiver isso por 1 segundo, o fluxo vai variar de 1 Weber espira nessa direção. Então, ele vai sair de onde ele está, o pico do Polo Norte, e variar naquela direção horizontal da tensão com 1 Weber espira para cada segundo, tá? Então, essa que é a interpretação física uma outra interpretação física dessa expressão, tá? Bom, se eu então ah, usar dessa informação aqui no sinal de torque, a gente vai observar o seguinte. Aonde vale a pena, dentre os dois ímãs aqui, ó, eu gastar esta minha variação de 1 Weber espira por segundo. Weber espira é a unidade de fluxo magnético, tá? Fluxo enlaçado. Aonde que vale a pena eu consumir isso? Na direção que está o ímã do rotor ou na direção a 90 graus, onde vai estar o ímã do estator? Tá? Vale a pena eu gastar essa tensão, né? Eu orientar, eu posso escolher, né? Se eu vou botar ela para cá, na direção do ímã do rotor, ou se eu vou colocar ela para cá, na direção do ímã do estator, da parcela ortogonal do ímã do estator, né? Que é o ímã do estator em eixo Q. Ok? Já que é uma opção nossa, né? E varia o tempo inteiro, os ímãs estão girando, né? O que é a direção aqui do ímã do rotor e do estator, isso varia o tempo inteiro que os dois ímãs giram, tá? Então, em um dado instante, qual das duas direções que eu vou impor a minha tensão, tá? Para que o torque cresça o máximo possível com a tensão que eu tenho disponível, ok? Bom, é fato que independente da direção, tá? Eu vou promover variações do fluxo do estator de 1 Weber espira por segundo, tá? Então, qualquer uma das duas direções, para mim, promove a mesma variação do fluxo em um dado instante de tempo, tá? Bom, também é fato que o fluxo do rotor ele é muito, muito próximo ao fluxo do estator. Se a gente olhar do nosso modelo de máquinas, né, o fluxo de rotor era dado por uma parcela de linhas de campo de dispersão e mútua criadas pela própria corrente do rotor. Vou escrever isso aqui de uma forma diferente. Então, a parcela de linhas de campo mútuas, né, que eram formadas, né, por linhas de campo que vão do rotor para o estator, né, que tem contribuições tanto da corrente do próprio rotor quanto da corrente do estator. E a outra parcela das linhas de campo do rotor era um fluxo de dispersão, pequenininho, tá? Porque essa indutância é pequena, igual a gente viu nos ensaios a vazio de rotor bloqueado no laboratório. O ímã do estator também ele era sintetizado por linhas de campo mútuas, ou seja,
que vão do estator ao rotor, e essas linhas de campo mútuas são criadas por contribuições das correntes nos dois circuitos, mais um fluxo de dispersão, ou linhas de campo de dispersão criadas pela própria corrente do estator. Tá? Então, aqui, ó, eu comentei com vocês, né, essas indutâncias, a gente até falou isso no laboratório, essas indutâncias de dispersão são pequenas. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, em regime nominal, com aproximadamente 1 PU de corrente, tá? Você vai ter aqui, ó, um fluxo total típico aqui, ó, de 7,5%, 75 mPu, tá? E aí, se você tiver, então, um fluxo próximo ao nominal, ou 1 PU de fluxo, isso aqui vai ser basicamente 92,5% do seu fluxo, ou seja, todo o ímã basicamente vai ser constituído por linhas mútuas, linha de campo mútua, tá? Então você pode dizer o seguinte, que o fluxo de estator, e essa parcela, só um passo antes, essa parcela de fluxo mútuo é a mesma aqui no ímã do rotor ou no ímã do estator. Então você pode dizer que os dois ímãs são quase que iguais, tá? A diferença entre eles são só essas parcelas pequenininhas aqui, ó. Existe, não são idênticos, mas são muito próximos, tá? Então, se você usar da sua tensão trifásica, tá? Para variar o fluxo de estator nessa direção aqui, ó, a gente está pensando no fluxo de estator como sendo decomposto em duas parcelas, né? Uma alinhada com o ímã do rotor e a outra em quadratura. Então, se a gente aqui quiser usar da nossa tensão para variar esse ímã azulzinho aqui, ó, que está alinhado com o rotor, crescer ele, por exemplo, assim, ó, a gente pode, e basicamente toda a variação do ímã que a gente promover no estator vai aparecer como variação do ímã no rotor. Essas linhas de campo vão chegar no rotor, tá? Que seria então uma forma de variar o torque. Alimentar o estator, promover variação do fluxo do estator. A máquina tem um interferro já pequenininho, então esse ímã que você cria no estator quase que todo chega no rotor. Tá? E a gente fez essa variação de ímã exatamente na direção do espaço que atualmente se encontra o ímã do rotor. Então seria uma opção. Tá? E basicamente o que a gente tivesse de crescimento no ímã do estator apareceria aqui no ímã do rotor. Ok? Só que você observa o seguinte, como esses ímãs são quase iguais, tá? A parcela, o ângulo delta entre eles, que é o ângulo de orientação entre eles, é pequeno. Tá? Então, essa parcela de fluxo de estator em eixo Q, que é a segunda que a gente pode alterar para promover alterações de torque, e que a gente falou que é igual ao próprio módulo do fluxo do estator vezes o seno desse ângulo, tá? Ela é pequena também, porque o seno de um ângulo pequeno é algo pequenininho. Tá? Por outro lado, a parcela do fluxo estator em eixo D, que a gente mostrou lá em cima, que tem essa estrutura, tá? Ela envolve o cosseno de um ângulo pequeno. Cosseno de algo próximo a zero é quase que 1. Tá? Então, esse ímã aqui é bem pequeno e o fluxo todo da máquina
está aqui, que é aproximadamente o fluxo do rotor, que é o fluxo do rotor em eixo D. Esse aqui vai ser grande, tá? Grande, pequeno, não é um negócio que a gente gosta muito de usar em engenharia, não, mas como nós não estamos em escala, nós podemos aqui usar isso sem cometer tanta heresia, tá? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Se você, então, concluindo aqui, para a gente fechar a aula, tá? Nós podemos, então, pessoal, sintetizar o nosso torque variando um ímã grande ou um pequeno, tá? Digamos que esse ímã que a gente chamou de grande aqui, tá? Seja alguma coisa aqui em torno de 10 Weber espira, tá? O fluxo de rotor em eixo D. Digamos que o fluxo estator em eixo Q seja alguma coisa aqui, ó, em torno de meio Weber espira, que é o que a gente deduziu, né? O modelo está mostrando para a gente que ele é pequeno, tá? Bom, digamos então que você escolha pegar o seu inversor e alimentar com 1 volt de tensão na direção do ímã grande, tá? Por 1 segundo, ok? Você tinha um certo nível de tensão, subiu 1 volt e manteve isso aqui por 1 segundo, tá? O que você espera, então, já que você impôs a tensão na direção do ímã grande? Que o fluxo do rotor em eixo D cresça de 1 Weber espira naquele 1 segundo. Se ele cresce 1 Weber espira por segundo, você botou por 1 segundo, ele vai crescer de 1 Weber espira. Então ele vai sair de 10 e ir para 11. Cresceu um pouquinho. Saiu de 10 e veio para 11 Weber espira, tá? Agora, se você quiser pegar a sua mesma tensão trifásica, tá? E alimentar a máquina com sinal trifásico que promova uma variação do fluxo para cá, ó, na direção do ímã pequeno, né? O que vai acontecer? Então, de novo, subimos 1 volt aqui no módulo da nossa tensão trifásica. 1 volt. Isso foi feito durante 1 segundo. E escolhido na direção do ímã pequeno. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar e fazer o fluxo variar de 1 Weber espira por segundo com esse 1 volt. Tá? Como durou 1 segundo, ele vai variar de 1 Weber espira. Só que ele vai sair aqui de meio e vai crescer 1. Então, ele sai de meio e triplica. Então, ele chega a 1,5 Weber. Tá? Então, o que aconteceu aqui? No primeiro cenário, ó, tá? Mantendo o fluxo de estator em eixo Q, o ímã pequeno, constante. Se a gente variou o ímã grande, tá? A gente teve uma variação de 10%
para esse exemplo numérico, né? Saiu de 10 e veio para 11. 10% nesse 1 segundo. Aqui, ó, ele teve uma variação de 200% quando a gente manteve esse aqui parado num segundo momento e variou o ímã pequeno, usando a mesma tensão que a gente tem disponível. Tá lá o alimentador do mesmo jeito, tá certo? Então, no primeiro cenário aqui, ó, o torque ia subir 10% nesse mesmo 1 segundo. Se tinha um certo nível de torque, aí ele sobe timidamente 10% aqui. E no outro cenário, ele triplica. Então tinha um certo patamar. Vou fazer. Ele triplica aqui, ó, de valor, tá? Bom, já que nós estamos nos perguntando, né, e tentando responder a partir do modelo, qual das duas componentes de fluxo magnético vale a pena variar para ter subidas bruscas de torque, ou seja, para ter alto desempenho dinâmico, está evidente que vale a pena mexer no ímã pequeno. Ou seja, usar a nossa tensão para variar o fluxo na direção do ímã pequeno. Por quê? Ele é pequeno, qualquer Weber espira de fluxo a mais que você fazê-lo crescer, vai fazer com que o torque cresça muito. Tá? Um Weber espira de crescimento em meio é 200%, em 10 é 10% somente. Então, vale, já né, que é para ter muito torque subindo bruscamente no tempo, vale a pena mexer no fluxo em eixo Q, que é o ímã pequeno. Ok? Então, o modelo está ensinando para a gente aqui aonde que vale a pena atuar, né, em que direção do espaço. Esse negócio de D e Q são só abstrações para se referir a direções do espaço aqui na máquina, tá? Que muda o tempo inteiro, inclusive. Então, está se dizendo que, né, a gente sabendo onde está o pico do polo norte do ímã do rotor, vale a pena variar o torque, colocando, promovendo variações de fluxo a 90 graus desse ímã grande do rotor, ou na direção do ímã pequeno. Tá? E é essa a resposta, então, vai dar as diretrizes para a gente fazer o controlador. Então, agora que a gente sabe, o modelo ensinou para a gente como mexer no equipamento, como atuar nele, a gente vai montar um controlador que automatize essa função para nós. Ok? Vai ser assunto da aula que vem. Hoje eu vou parando por aqui. Aí queria abrir a palavra a vocês para dúvidas, considerações. Eu estou à disposição. Ô, Adolfo, Eu, eu vi que você colocou o exercício referente à matéria que foi passado para trás. Daí é mais para estudo nosso ou você gostaria que a gente entregasse para você, alguma coisa assim? o Alex, ele não é avaliado, não é para entrega, é para estudo. Nós vamos fazer depois uma prova envolvendo esse material. Então, a ideia é que ele ajudasse até assim, algo muito maior do que a prova, né? A prova é um elemento avaliativo, né? Mas o principal é que vocês aprendam. Então, a ideia é para consolidar conhecimento, né? Na hora que pegar para fazer, vai aparecer uma série de dúvidas, uma série de novas reflexões e o conhecimento vai consolidar. E vai servir de carona também para a gente fazer a prova. Tá? Ele vai ter esse cunho também de preparo para a provinha que nós vamos fazer. Outra coisa também, teve uma dúvida que surgiu, que você tinha falado que
de usar esse motor de indução para carro, essas coisas. Daí Uhum. mesmo questão de carro, que é velocidade da roda, velocidade do carro, que às vezes aumenta, né, frequência, né, mas por mais que seja uma tonelada, carro, alguma coisa assim, às vezes é mais rápido que o comum, né? Daí, que uma máquina muito grande. Daí os controladores conseguem atuar mesmo assim, são muito maiores do que o. O Alex, conseguem, né? É, assim, até a capacidade de torque da máquina, ela vai subir, né? Pelos torques envolvidos das cargas, tá? E o controlador, ele independe do tamanho da carga em si, vamos colocar o do nível de torque de carga em si, tá? Então você vai, inclusive, só de curiosidade, para nós aqui na mecatrônica, um carro, um veículo, não é uma carga elevada, tá? Você vai ter várias aplicações industriais que vão te demandar muito mais torque do que um carro. E o controlador, sim, dá o desempenho que a gente está comentando para todas elas. Só tem que seguir essas diretrizes de alimentação, né? Tentar impor tensão que leve a uma variação do ímã na direção certa do espaço. Tá? Então, a gente está tentando, e nesse caso aqui, a gente está tratando de sistemas que precisam de variação de torque brusca, né? Ou em degrau, usando a terminologia de modelagem, né? Por exemplo, no contexto de um carro, né? Vamos pegar um esportivo daquele da Tesla. Aquele é um carro esportivo com desempenho esportivo, tá? E não é só o desenho, não é só a carcaça que é esportiva. O que o cara quer num carro esportivo? Tem muitas coisas que ele quer, mas uma muito marcante, ele quer cravar o pé no acelerador e colar as costas no banco, dada a aceleração do carro, né? Degrau, muito brusca. E com essa estratégia, né, nem com essa é a estratégia usada para conseguir esse efeito, tá? Que é a mesma, eu vou mostrar para vocês depois, inclusive que vai embarcada nos inversores da WEG, da GE, da Convertim, da Toshiba, tá? Então tem uma série de fabricantes que inclusive embarcam desse jeito e funciona muito bem mesmo assim. Essa solução ela é embarcada, né, em aplicações industriais que rodam 24 horas por dia, tá? Robusto demais, assim, foi muito testado pela indústria, sabe? Então, assim, é muito consolidada, muito testada, abre muita porta, inclusive. Ela é muito versátil, você tem uma ampla gama de aplicações que você pode usar, e em termos de mecatrônica, ela permite a síntese de soluções muito interessantes, muito criativas e úteis, né, dentro desse contexto de movimentação de corpos. Ok? Ok. Mais alguém, moçada, quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida? Então tá, vou então encerrando o nosso encontro por aqui e a gente se vê de novo amanhã às 17 horas para dar sequência a esse estudo. Tá? Uma boa noite para vocês, então, até amanhã. Boa noite. Valeu, Léo. Boa noite. Boa Boa noite. noite.